Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre as personagens inventadas. Mas para isso, você precisa estar com o seu material. Se você ainda não está com o seu livro, dá uma pausa no vídeo, vai lá buscar e quando estiver com ele em mãos, dá o play novamente. Mas se você já está com o seu livro, então abra no livro de artes na página número 50. Bem, no teatro, que será o nosso foco durante essa unidade, existem muitos elementos teatrais. Apesar de no espetáculo teatral nós tendermos a observar apenas os atores naquele cenário em cima do palco, mas por trás dessa cena existem muitos outros elementos teatrais que são igualmente fundamentais para que uma peça seja realizada com sucesso. Nós temos entre as funções teatrais o diretor, o figurinista, temos também costureiros, temos a iluminação, que é muito importante, músicos, e essas pessoas, juntamente com os atores, as atrizes, compõem uma peça e tentam representar ali os sentimentos, tentam representar uma história para que nós, espectadores, possamos desfrutar daquele momento cultural com total plenitude. Então, nós vamos tentar pensar no autor da peça, que é outro elemento fundamental. Por quê? Porque é o autor quem vai idealizar todas as cenas, tudo que será dito é o autor que vai coordenar. Então, como é que o autor faz esse trabalho? Como é que o dramaturgo fará esse trabalho? Para deixar bem claro, dramaturgo é o nome que se dá ao profissional que escreve peças de teatro. Então, na dramaturgia, ele vai escrever um texto que tem um formato muito específico, que é o formato de peça. E quem escreve essa peça é o dramaturgo. Muito bem. E você? Quais são as funções teatrais que você conhece? Outra pergunta muito importante. Você já participou de alguma peça teatral? Na escola ou na igreja, em algum outro ambiente que você frequenta, em algum clube? Conta pra mim como foi essa experiência nos comentários. E nós vamos daqui por diante tentar explorar um pouco mais sobre a criação dos personagens. Por quê? Porque o dramaturgo, ele cria personagens, cria as falas para poder compor uma peça teatral. Então nós vamos começar criando o nosso próprio personagem. Agora que nós já tivemos uma breve conversa sobre o teatro e sobre as funções teatrais, nós vamos para a página 52, onde nós vamos falar sobre as personagens em si. Bem, os personagens são os elementos fundamentais de uma história, seja no teatro, nas histórias em quadrinho, nos desenhos animados, nos filmes, nas séries, em diversas manifestações artísticas, nós temos os personagens. E os personagens têm características físicas e personalidades próprias. Além disso, os personagens podem ser objetos, podem ser pessoas, podem ser seres imaginários, animais ou diversas outras coisas que couberem na imaginação do dramaturgo. E agora nós vamos para a página 53. Na página 53 nós vamos trabalhar sobre as características das personagens. Para criarmos um personagem, nós precisamos entender que, como eu já expliquei para vocês, existem características físicas e também existem características de personalidade de cada um dos personagens. Portanto, quando o autor pensa um personagem, ele vai imaginar como ele se veste, como ele anda, se ele é esperto ou se ele é bobão, se ele anda rápido, se ele gosta de andar mais devagar.
enfim, como ele gosta de ser. E aí cada personagem vai ter as suas próprias características. Quando o ator vai representar esse personagem, então ele precisa pesquisar sobre quais são as características desse personagem para que ele possa fazer um personagem muito bem representado. Por exemplo, digamos que na peça exista um padre, e aí você é chamado para atuar como padre. Você vai ter um tempo para pesquisar como os padres agem e, se você puder, uma ideia maravilhosa é conviver com essas pessoas por algum tempo e ver como eles são e exatamente o que eles fazem durante a rotina deles. Então, assim você vai ter muito mais propriedade para representar esse personagem da sua história, já que você conhece agora padres da vida real. Então, essa é uma das formas de aprofundar conhecimentos e fazer uma atuação bem feita. E agora, nós vamos para a nossa atividade de hoje, que você vai escrever as características do seu personagem, tanto características físicas como de personalidade. E você vai escrever também o que ele é. Todas as características que você imaginar sobre o seu personagem, você vai escrever agora nesse espaço que está no final da folha 53. A minha personagem, eu escolhi fazer uma fada, que é um ser imaginário, e ela é muito inteligente, ela gosta de estudar biologia. Por quê? Porque ela ama os animais e ela gosta de entender sobre o mundo dos seres vivos. E além disso, ela tem uma super força. Ela é mais forte que o Superman. Então essas são as características que eu escolhi para a minha personagem. E agora na página 54, vocês vão fazer o desenho do personagem que vocês acabaram de inventar. Assim como eu fiz o meu. Lembrando que o vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu estou desenhando em uma folha à parte, porém, vocês têm um espaço no livro para fazer esse desenho, tá bom? Então, depois que terminarem essa atividade, tirem uma foto e postem no Google Classroom, que eu vou corrigir e dar o retorno para vocês. Então, sem mais delongas, vamos à nossa atividade. Antes de começar esse desenho, eu fiz um esboço, que é um desenho bem clarinho com lápis de escrever mesmo, apenas para ter uma ideia daquilo que vai ser a obra final. Então, se você quiser, dê uma pausa no vídeo e crie um esboço para o seu desenho. E aí depois você vem com o lápis de cor para colorir o desenho.
Meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Lembrando que vocês precisam tirar uma foto do desenho que vocês vão fazer e postar no Google Classroom na atividade que eu vou disponibilizar. Anexem a foto desse desenho e eu vou dar o retorno para vocês. Um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima semana. Tchau, tchau!